O salão de festas do Hotel Copacabana Palace estava transformado em um verdadeiro conto de Natal. Luzes douradas pendiam do teto alto, refletindo nos lustres de cristal que pareciam capturar e multiplicar cada brilho. A orquestra tocava uma versão suave de Noite Feliz, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe francês e canapés sofisticados. O evento reunia a elite empresarial do Rio de Janeiro, todos em seus trajes impecáveis, sorrisos calculados e conversas que transitavam entre negócios e futilidades. No centro daquele mar de pessoas, Rafael Almeida Santoro permanecia com uma taça de uísque escocês na mão, observando tudo com olhos que pareciam estar vendo além daquela cena. Aos 43 anos, ele era o dono da Santoro Construções, uma das maiores construtoras do país, responsável por erguer arranha-céus que redesenhavam o horizonte carioca. Seu terno italiano azul marinho era impecável. O relógio suíço em seu pulso valia mais que um apartamento de classe média, mas nada disso conseguia disfarçar a sombra que pairava sobre seu rosto. Fazia 8 meses que Mariana havia partido. 8 meses desde que o câncer vencera a batalha e levara consigo não apenas sua esposa, mas a luz que dava sentido a todas aquelas conquistas materiais. Rafael olhava para aquelas pessoas rindo, brindando, flertando e sentia-se como um estrangeiro em seu próprio mundo. Cada sorriso direcionado a ele parecia ensaiado. Cada conversa soava artificial. Uma mulher de vestido vermelho aproximou-se, seus olhos brilhando com interesse mal disfarçado. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, joias que chamavam atenção, um perfume caro que chegava antes dela. Rafael, querido, quanto tempo! Você está absolutamente deslumbrante. Deve estar sendo assediado por todas aqui, imagino. Um homem como você, bem-sucedido, disponível. Rafael forçou um sorriso educado. Patrícia, boa noite. Obrigado pelo elogio. A festa está bonita, não acha? Ela não captou ou escolheu ignorar o tom de distanciamento. Belíssima. Mas confesso que só vim porque soube que você estaria aqui. Sabe, tenho pensado muito em você. Deve ser tão difícil estar sozinho. Se precisar de companhia para eventos como este ou para qualquer coisa, pode contar comigo. Sou ótima ouvinte. Rafael sabia exatamente o que aquele tipo de conversa significava. Não havia interesse genuíno em sua dor, em quem ele realmente era. Ele representava status, segurança financeira, acesso a um mundo de luxo. Era visto como um prêmio a ser conquistado, não como um ser humano ferido tentando sobreviver a cada dia. Antes que ele pudesse responder, uma mão pesada pousou em seu ombro. Era Marcelo Tavares, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Alto, de barba bem aparada e um sorriso largo, Marcelo tinha a habilidade de iluminar qualquer ambiente. Patrícia, me permite roubar meu amigo por um instante? Assuntos urgentes de trabalho, você entende? Ela sorriu, contrariada, mas se afastou com um aceno prometendo retornar. Marcelo conduziu Rafael até uma área menos movimentada, próxima às portas de vidro que levavam a uma das varandas externas. Você precisa parar de fugir das pessoas, Rafa. Sei que ainda dói, mas você não pode se trancar eternamente. A vida continua, os negócios continuam. Estar aqui, circular, manter as conexões é importante. E, acredite, encontrar alguém que te faça sorrir de novo não seria traição a Mariana. Ela não ia querer te ver assim. Rafael tomou um gole longo do uísque. Marcelo, eu agradeço a preocupação, de verdade, mas essas mulheres não me veem. Elas veem minha conta bancária, meus imóveis, meu sobrenome. Mariana me conhecia antes de eu ter tudo isso. Ela me amava quando eu ainda estava construindo o primeiro prédio e mal conseguia pagar as contas. Essas pessoas, já aqui, elas só querem o pacote pronto. Marcelo suspirou. Nem todas são assim, mas você também precisa se abrir, dar uma chance. Fica só andando em círculos, com aquela cara de velório. Relaxa um pouco, vai. Rafael não respondeu. Em vez disso, seus olhos percorreram o salão mais uma vez, procurando uma rota de fuga. Foi quando notou as portas de vidro entreabertas que levavam a uma varanda lateral, menos movimentada.
Sem dizer nada, ele se afastou de Marcelo e caminhou naquela direção, ignorando os olhares curiosos que o seguiam. A varanda era um respiro. O som abafado da festa ficava para trás, substituído pelo murmúrio distante do mar e pelo vento fresco da noite carioca. Rafael apoiou-se na grade de mármore, observando as luzes da Avenida Atlântica lá embaixo. Respirou fundo, tentando esvaziar a mente, quando ouviu passos suaves atrás de si. Uma mulher jovem, vestindo o uniforme preto e branco do buffet, contratado para o evento, estava recolhendo taças vazias que haviam sido deixadas sobre uma mesinha lateral. Ela não o tinha visto inicialmente, concentrada em sua tarefa. Quando finalmente ergueu os olhos e percebeu sua presença, deu um pequeno salto de surpresa. Desculpe, senhor. Não queria incomodar. Já estou saindo. Rafael estudou-a por um momento. Ela devia ter uns 25 anos, talvez menos. Cabelos castanhos presos em um coque simples, sem maquiagem elaborada, apenas uma aparência natural e limpa. Mas o que o capturou foram seus olhos. Havia neles um cansaço profundo, uma exaustão que ele reconhecia porque via a mesma coisa no espelho todas as manhãs. Não era apenas o cansaço físico de uma longa jornada de trabalho. Era algo mais antigo, mais enraizado na alma. Você não está incomodando. Pode continuar seu trabalho. Ela hesitou, depois assentiu e voltou a recolher as taças, com movimentos rápidos e eficientes. Rafael percebeu como ela se movia, quase invisível, sem chamar atenção, mantendo sempre uma postura respeitosa e profissional. Não havia nenhuma tentativa de flertar, nenhum olhar interesseiro, nenhum sorriso calculado. Apenas alguém cumprindo seu dever com dignidade. Está frio aqui fora. Você não quer voltar para dentro? Ela parou, claramente surpresa por ele ter puxado conversa. Eu estou bem, senhor. Obrigada pela consideração. Termino aqui e já volto para o salão. Rafael assentiu, mas não disse mais nada. Apenas observou enquanto ela terminava de organizar as taças em sua bandeja. Antes de partir, ela fez uma leve reverência e se retirou, desaparecendo de volta para o brilho ofuscante da festa. Ele ficou ali parado, pensativo. Havia algo naquela breve interação que o intrigava. Talvez fosse a ausência de máscaras, de interesses ocultos, ou talvez fosse reconhecer em outra pessoa o mesmo peso silencioso que ele carregava. Rafael permaneceu na varanda por mais alguns minutos, mas sabia que não poderia se esconder para sempre. Relutante, voltou ao salão, onde Marcelo já o esperava com outro empresário importante que queria discutir uma parceria. As horas seguintes se arrastaram em conversas automáticas sobre porcentagens, prazos e lucros. Durante todo esse tempo, sem perceber por quê, seus olhos ocasionalmente procuravam a figura discreta daquela garçonete entre a multidão, observando como ela se movia com uma graça silenciosa e uma resiliência que despertava sua curiosidade de maneiras que ele ainda não compreendia completamente. A festa seguia em seu auge quando o incidente aconteceu. Rafael estava próximo ao bar principal, ouvindo meio distraído um investidor falar sobre oportunidades no mercado imobiliário de São Paulo, quando um movimento brusco chamou sua atenção. Reconheceu imediatamente a mulher de vermelho que havia tentado conquistá-lo mais cedo, Patrícia, agora visivelmente alterada pelo champanhe. Ela gesticulava animadamente, contando alguma história para um grupo de amigas, suas mãos descrevendo círculos largos no ar. E foi nesse momento que aconteceu. A garçonete que Rafael havia visto na varanda passava exatamente atrás de Patrícia, carregando uma bandeja com taças de vinho tinto. O braço de Patrícia se estendeu para trás sem aviso, colidindo com força contra a bandeja. O equilíbrio foi perdido instantaneamente. As taças voaram e o vinho tinto espalhou-se como uma cascata vermelha, atingindo em cheio a camisa branca de Rafael. O salão inteiro pareceu congelar. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para Jacena. Rafael olhou para baixo, vendo o líquido escuro escorrer por seu peito, manchando o tecido italiano caríssimo. Mas antes que pudesse processar o que havia acontecido, a voz estridente de Patrícia cortou o silêncio. Meu Deus! Que absurdo! Como você pode ser tão desastrada?
Olha o que você fez. Esta camisa deve custar mais que seu salário de um ano inteiro. A garçonete estava pálida, a bandeja vazia tremendo em suas mãos. Eu sinto muito. Eu não... Um homem de terno preto, claramente o supervisor do buffet, apareceu correndo, seu rosto vermelho de raiva e pânico. Isabela, que incompetência é essa? Você está despedida. Saia daqui imediatamente. Patrícia continuou seu ataque agora com plateia. Isso é inaceitável. Essas pessoas não têm preparo nenhum. Rafael, querido, você deveria processar esta empresa. Olha como arruinaram sua roupa. Rafael observou a cena se desenrolar. Viu o desespero nos olhos da jovem, que ele agora sabia se chamar Isabela. Viu a cara de satisfação mal disfarçada de Patrícia por estar no centro das atenções e poder demonstrar indignação em seu nome. Viu o supervisor prestes a arrastar a funcionária para fora do salão, e algo dentro dele se rompeu. Todos vocês podem se acalmar agora. Sua voz não foi alta, mas carregava uma autoridade que fez todos silenciarem instantaneamente. Rafael deu um passo à frente, limpando o vinho da camisa com o guardanapo, seu rosto completamente sereno. A culpa não foi dela. Patrícia, você bateu no braço dela quando gesticulava. Eu vi tudo claramente. Foi um acidente causado pelo seu movimento, não pela funcionária. Patrícia abriu a boca, chocada, sua expressão de indignação se transformando em constrangimento. Mas Rafael, eu não... Quanto à minha camisa, é apenas uma camisa. Tenho dezenas iguais em casa. Não tem a menor importância. Ele se virou para o supervisor, que agora parecia não saber onde enfiar a cara. E você, senhor, não vai despedir ninguém. Sua funcionária estava fazendo o trabalho dela perfeitamente. Se alguém deve pedir desculpas aqui, são os convidados que não prestam atenção ao seu redor. O silêncio era absoluto. Rafael então se voltou para Isabela, que parecia prestes a desmaiar de alívio e surpresa. Seus olhos encontraram os dela, e ele viu lágrimas se formando que ela lutava bravamente para conter. Como é seu nome completo? Isabela. Isabela Rodrigues da Silva, senhor. Isabela, você não tem culpa nenhuma. Pode ficar tranquila. Ninguém vai te despedir por um acidente que você não causou. Está tudo bem. A voz dele era suave agora, quase paternal. Isabela assentiu, incapaz de falar, e o supervisor, claramente aliviado por não perder o contrato milionário, apressou-se em levá-la de volta para a cozinha. Rafael observou-a partir, depois varreu o salão com os olhos. As pessoas rapidamente voltaram às suas conversas, envergonhadas por terem testemunhado o constrangimento de Patrícia. Marcelo apareceu ao lado de Rafael, um sorriso discreto nos lábios. Isso foi nobre da sua parte, mano. E necessário. Aquela Patrícia é insuportável. Rafael não respondeu. Seus pensamentos já estavam em outro lugar. Ele havia visto o olhar de Isabela, a gratidão misturada com espanto, como se ela não estivesse acostumada a ser defendida, a ser tratada com dignidade. E aquilo o incomodava profundamente. Quanto tempo depois, ele não saberia dizer, mas não conseguiu mais fingir interesse nas conversas ao seu redor. Desculpou-se de Marcelo e do grupo de empresários, alegando precisar limpar-se melhor, e saiu do salão principal. Ele não tinha um destino específico em mente, mas seus pés o levaram pelos corredores de serviço, seguindo instintivamente o caminho que havia visto Isabela tomar. Passou por cozinheiros apressados, pilhas de pratos, até encontrar uma escada de emergência nos fundos. E ali, sentada nos degraus de concreto, iluminada apenas por uma luz fluorescente fria, estava ela. Isabela tinha o rosto escondido entre as mãos, os ombros tremendo levemente. Ela não chorava alto, mas as lágrimas silenciosas escorriam entre seus dedos. Rafael parou no último degrau antes do patamar onde ela estava, sem saber exatamente o que dizer. Então, suavemente, limpou a garganta. Ela ergueu o rosto bruscamente, limpando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Seus olhos arregalaram-se ao vê-lo. Senhor Santoro, desculpe, eu não deveria estar aqui, eu só precisava de 1 minuto. Você não precisa se desculpar, posso sentar? Isabela piscou, confusa, mas assentiu.
Rafael sentou-se no degrau ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio não era desconfortável, apenas necessário. Obrigada. Pelo que o senhor fez lá dentro. Eu realmente não tive culpa, mas ninguém teria acreditado em mim se o senhor não tivesse falado. Eu teria perdido este emprego, e eu não posso perder este emprego. Eu preciso dele. Rafael a observou. De perto pôde ver melhor os detalhes que havia notado na varanda. As olheiras discretas sob os olhos, as mãos calejadas de quem trabalha duro, a postura de alguém acostumado a carregar pesos muito maiores que bandejas. Quantos empregos você tem, Isabela? Ela hesitou, depois respondeu com honestidade simples. 3. Trabalho de manhã em uma lanchonete perto da central, à tarde em um restaurante popular no centro, e faço eventos à noite quando aparece oportunidade, como este. E ainda estudo à noite, quando não tem evento. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. 3 empregos e faculdade. E você tem quantos anos? 24. Faço 25, em março. E sua família? É só eu e minha avó. Minha mãe se foi quando eu tinha 12 anos. Meu pai, bem, ele foi embora antes disso e nunca mais deu notícia. Minha avó me criou, mas agora ela está doente, tem diabetes e pressão alta. Não pode trabalhar mais. Então sou eu que cuido dela. Isabela falava sem autopiedade, apenas relatando fatos como quem descreve o clima. Mas Rafael, que passara 8 meses afundado em sua própria dor, reconheceu ali uma dor diferente, mas igualmente profunda. Era a dor da solidão, da responsabilidade prematura, de ter que ser forte quando tudo que você quer é desmoronar. Eu entendo como é se sentir sozinho, mesmo quando está cercado de gente, disse Rafael, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Naquela festa, há centenas de pessoas, mas eu nunca me senti tão invisível. Eles não me veem. Veem meu dinheiro, minha empresa, meu status, mas quem eu realmente sou? O que eu sinto? Isso não importa para ninguém. Isabela o olhou, realmente o olhou, e pela primeira vez desde que Mariana partira, Rafael sentiu que alguém o via de verdade. Às vezes eu sinto que sou invisível também. Sirvo bebidas, limpo mesas, e as pessoas olham através de mim como se eu fosse parte da mobília. Mas, de certa forma, é mais seguro assim. Se ninguém te vê, ninguém pode te machucar, não é? Rafael assentiu devagar. É, mas também é muito solitário. Eles ficaram ali sentados, 2 estranhos de mundos completamente diferentes, unidos pela mesma solidão essencial. Os dias seguintes àquela noite foram estranhos para Rafael. Ele tentou retomar sua rotina habitual de reuniões intermináveis, análises de projetos e decisões empresariais que movimentavam milhões, mas sua mente insistia em voltar para aquela escadaria de emergência. Para aquela conversa honesta e crua com uma jovem que não tinha motivos para confiar nele, mas o fizera mesmo assim. Ele se pegava pensando nas palavras dela, na força silenciosa que emanava de alguém que trabalhava 3 turnos e ainda encontrava energia para estudar à noite. Na manhã de quinta-feira, durante uma reunião com investidores japoneses, Marcelo notou que Rafael estava particularmente distraído. Depois que os estrangeiros saíram, ele fechou a porta da sala de reuniões e cruzou os braços. Tá bom, desembucha. O que está acontecendo? Você está em outro planeta há dias. E não me venha com aquela história de que está tudo bem porque eu te conheço há 20 anos. Rafael suspirou, soltando a gravata. Você se lembra daquela garçonete? A do incidente com o vinho? A moça que a Patrícia tentou humilhar? Lembro. O que tem ela? Eu conversei com ela depois. E, Marcelo, pela primeira vez em 8 meses, eu senti que estava falando com alguém real. Alguém que não quer nada de mim além de uma conversa honesta. Não consigo tirar ela da cabeça. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Cara, você está interessado nela? Não sei se é isso, eu só sei que preciso vê-la de novo. Preciso saber se aquela conexão que senti foi real ou se eu estava apenas desesperado por algo autêntico. Marcelo pensou por um momento. Depois deu um sorriso. Então vai atrás dela. Descobre onde ela trabalha. Chama ela para tomar um café. Qual o problema? O problema
é que ela vive em um mundo completamente diferente do meu. Tem 3 empregos, cuida de uma avó doente, estuda à noite. O que eu vou fazer? Chegar no local de trabalho dela com meu carro de luxo e assustá-la? Fazer ela pensar que sou algum tipo de stalker milionário? Marcelo riu. Você está pensando demais. Se você gostou da simplicidade da conversa com ela, seja simples. Descobre onde ela trabalha, vai lá. Pede desculpas por aparecer sem avisar e convida ela para um café. Se ela topar, ótimo. Se não, pelo menos você tentou. Rafael considerou as palavras do amigo. Tinha lógica. Ele não precisava fazer nada grandioso ou intimidador. Só precisava ser honesto sobre querer revê-la. Com um pouco de investigação discreta através do pessoal do buffet que havia trabalhado na festa, Rafael descobriu que Isabela trabalhava em um restaurante popular chamado Sabor Caseiro, no centro do Rio. Era um estabelecimento simples, frequentado principalmente por trabalhadores no horário de almoço, oferecendo comida por quilo a preços acessíveis. Na sexta-feira, ao meio-dia, Rafael estacionou seu Mercedes 3 quarteirões antes do restaurante e fez o resto do caminho a pé. Vestia apenas jeans e uma camisa polo, sem relógio chamativo, tentando parecer o mais comum possível. Mesmo assim, sabia que se destacava. Havia algo na forma como ele se portava, na qualidade das roupas, que gritava privilégio. O restaurante era pequeno, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. O cheiro de feijão temperado e bife grelhado preenchia o ar. Rafael entrou e seus olhos imediatamente encontraram Isabela atrás do balcão, servindo comida em pratos de clientes. Ela usava um avental estampado sobre uma camiseta simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Estava concentrada, sorrindo educadamente para um senhor idoso, enquanto servia uma generosa porção de arroz. Quando ela ergueu os olhos e o viu parado na entrada, sua expressão mudou completamente. Primeiro veio o choque, depois algo parecido com pânico. Ela falou rapidamente com uma colega e saiu de trás do balcão, aproximando-se dele com passos rápidos. Seus olhos corriam pelo restaurante, verificando se alguém estava prestando atenção. Senhor Santoro, o senhor está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Sua voz era baixa, urgente. Rafael percebeu o desconforto e se sentiu como um idiota por não ter pensado melhor em como abordar aquilo. Isabela, desculpa aparecer assim sem avisar. Eu queria te ver de novo. Queria saber se você estava bem depois daquela noite. Ela piscou, incrédula. O senhor veio até aqui para saber se eu estou bem? Vim. E para te pedir desculpas pelo comportamento daquelas pessoas na festa. E também porque, bem, eu não consegui parar de pensar na nossa conversa. Foi a primeira vez em muito tempo que senti uma conexão real com alguém. Isabela olhou ao redor nervosamente. As pessoas estavam começando a olhar, curiosas, sobre o homem claramente fora de lugar, conversando com a funcionária. Senhor Santoro, eu agradeço muito pela preocupação, mas o senhor não pode estar aqui. As pessoas vão começar a falar, vão criar histórias. Eu trabalho aqui, preciso manter minha reputação. Rafael entendeu imediatamente. Claro. Me desculpe. Eu não pensei nisso. Mas, Isabela, eu gostaria muito de te ver de novo, em um lugar neutro onde você se sinta confortável, só para conversarmos. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Senhor Santoro, nós somos de mundos completamente diferentes. O senhor é um empresário milionário. Eu sou uma garçonete que mal consegue pagar as contas. O que o senhor quer de mim? A pergunta era direta e justa. Rafael respirou fundo. Eu não quero nada além de te conhecer melhor, sem segundas intenções, sem esperar nada em troca. Você me mostrou algo naquela escada que eu não via há muito tempo, humanidade genuína. E eu gostaria de retribuir sendo um amigo, se você me permitir. Isabela o estudou por um longo momento. Rafael podia ver o conflito em seus olhos, a desconfiança, lutando contra algo mais suave, talvez esperança. Finalmente ela suspirou. Eu estudo à noite na UERJ, faço pedagogia, saio às 10h30. Se o senhor realmente quer conversar, pode me encontrar na saída da faculdade hoje, mas só para conversarmos, está claro? Completamente claro. Estarei lá.
Isabela assentiu e voltou rapidamente para o balcão, onde sua colega a bombardeava com perguntas em sussurros animados. Rafael saiu do restaurante, um sorriso discreto nos lábios. Era um começo. Naquela noite, Rafael estacionou do outro lado da rua da UERJ. Eram 10h20. Ele esperava encostado em um poste, observando os alunos saírem do prédio em grupos barulhentos. Quando viu Isabela emergir, carregando uma mochila pesada nos ombros, ele acenou. Ela o viu, disse algo rápido para as amigas que estavam com ela e atravessou a rua. Ela parecia cansada, as olheiras mais pronunciadas sob a luz amarela dos postes. O senhor veio mesmo. Eu disse que viria. Você está com fome? Podemos ir a algum lugar comer alguma coisa? Isabela balançou a cabeça. Já jantei no intervalo. Mas podemos caminhar um pouco, se o senhor quiser. Eles começaram a andar lado a lado pelas ruas do bairro universitário. Rafael manteve as mãos nos bolsos, respeitando o espaço dela. Durante vários minutos nenhum dos dois falou. Finalmente foi Isabela quem quebrou o silêncio. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade. Um homem como o senhor não precisa correr atrás de garçonetes para ter companhia. Rafael parou de andar e se virou para ela. Isabela, você quer a verdade completa? Eu perdi minha esposa há 8 meses, câncer. E desde então, eu tenho vivido no piloto automático. Trabalho, reuniões, eventos sociais, tudo parece vazio. As pessoas ao meu redor só enxergam oportunidades, alguém para impressionar ou usar. Mas quando conversei com você naquela escada, você me tratou como um ser humano, não como uma conta bancária. E isso, essa simplicidade, essa honestidade, é algo que eu esqueci que podia existir. É por isso que estou aqui. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar, limpando-as rapidamente. Sinto muito pela sua esposa. Eu sei como é perder alguém que você ama. Minha mãe era tudo para mim. Quando ela se foi, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Rafael ousou dar um passo mais perto. Então você entende. Você entende essa sensação de estar perdido. Isabela assentiu. Entendo, sim. Ela respirou fundo e o encarou. Tudo bem. Podemos ser amigos. Mas o senhor precisa entender que minha vida é complicada. Eu tenho responsabilidades, não posso simplesmente largar tudo e sair quando o senhor quiser me ver. Eu não espero isso. Vou me adaptar à sua rotina, prometo. Isabela sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então, vamos ver no que isso vai dar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Rafael jamais imaginara ter. Ele, que estava acostumado a jantar em restaurantes estrelados e participar de eventos exclusivos, agora encontrava verdadeira alegria nos momentos simples que conseguia arrancar da agenda apertada de Isabela. Eles se comunicavam principalmente por mensagens de texto ao longo do dia. Trocas curtas, mas significativas, que pontuavam as horas de trabalho de ambos. Bom dia. Como foi o sono? Rafael escrevia ao acordar, curto como sempre, mas obrigada por perguntar. E o senhor? Isabela respondia durante seu intervalo na lanchonete da manhã. Por favor, me chama de Rafael. Esse negócio de senhor me faz sentir com 100 anos. Está bem. Rafael. Ainda sou estranho, mas vou me acostumar. Rafael descobriu que Isabela tinha um senso de humor sutil e uma perspectiva sobre a vida que o fascinava. Ela conseguia encontrar beleza nas coisas mais simples. Um pôr do sol, visto da janela do ônibus, uma música tocando no rádio do restaurante, uma piada que um cliente idoso contava. Para alguém que enfrentava dificuldades diárias que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar, ela mantinha uma capacidade impressionante de gratidão. O primeiro encontro oficial aconteceu em uma cafeteria próxima à faculdade dela, durante o intervalo das aulas. Era um lugar modesto, com mesas pequenas e cadeiras desconfortáveis, mas para Rafael era perfeito justamente por ser comum. Ele chegou 15 minutos antes, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando Isabela entrou, o cabelo ainda úmido da chuva lá fora, seus olhos procuraram por ele e iluminaram-se ao encontrá-lo. Eles conversaram por 2 horas sobre tudo e nada.
Rafael falou sobre sua infância na Zona Sul, filho de um advogado e uma professora de música, crescendo com privilégios, mas também com a pressão de corresponder às expectativas familiares. Contou como conhecera Mariana na Faculdade de Engenharia Civil, quando ela era uma das poucas mulheres do curso, brilhante e determinada. Como haviam construído a empresa juntos, trabalhando 18 horas por dia nos primeiros anos, dormindo no escritório quando necessário. Eu me arrependo muito disso agora, Rafael confessou, mexendo no café frio, de ter trabalhado tanto. Mariana sempre dizia que precisávamos desacelerar, viajar mais, aproveitar o que tínhamos conquistado. Mas eu sempre achava que havia tempo. Sempre mais um projeto, mais um negócio para fechar. E quando finalmente percebi que o tempo estava acabando, quando o diagnóstico veio, já era tarde demais. Tenho todas essas conquistas, todo esse dinheiro, mas o que eu daria para ter mais um dia com ela, sem pensar em trabalho, apenas sendo nós dois. Isabela segurou a mão dele sobre a mesa, um gesto simples, mas profundamente consolador. Você não pode mudar o passado, mas pode honrar a memória dela, vivendo de forma diferente agora. Não acha? Rafael apertou a mão dela de volta, grato pela compreensão sem julgamento. E você? O que te faz feliz, Isabela? No meio de toda essa correria, o que te mantém seguindo em frente? Ela pensou por um momento. Minha avó. Saber que posso cuidar dela, que ela está segura e confortável por causa do meu esforço. E meus estudos. Eu sempre quis ser professora, trabalhar com crianças. Minha mãe era auxiliar de creche, ela amava aquilo. Dizia que cada criança era um universo inteiro esperando para ser descoberto. Quando eu me formar e conseguir dar aulas, vai ser como realizar o sonho dela também. Isso me mantém acordada, sabe? Saber que tudo isso tem um propósito. Rafael olhou para aquela jovem sentada à sua frente, com suas roupas simples e sua mochila surrada, e sentiu uma admiração profunda. Ela tinha tão pouco em termos materiais, mas possuía uma riqueza de espírito que ele havia perdido em algum lugar pelo caminho. Você é incrível, sabe disso? Não muitas pessoas aguentariam o que você aguenta, e ainda manteriam esperança. Isabela corou. Eu só faço o que precisa ser feito. Não sou especial. É sim, você é muito especial. Eles se encontraram mais algumas vezes ao longo das semanas seguintes. Rafael aprendeu a respeitar os horários apertados dela, nunca pressionando por mais tempo do que ela podia dar. Uma noite, ele a levou para jantar em uma pizzaria de bairro que Isabela adorava, um lugar com toalhas de mesa xadrez e garçons que conheciam todos os clientes pelo nome. Rafael, que estava acostumado a restaurantes requintados com sommeliers e menus degustação, descobriu que a melhor pizza que já comera na vida foi aquela compartilhada com Isabela, rindo de histórias bobas e dividindo uma jarra de refrigerante. Foi durante esse jantar que Isabela finalmente se abriu sobre sua situação familiar. Minha mãe foi embora de repente, um problema no coração que ninguém sabia que ela tinha. Um dia ela estava lá, cuidando de mim, me buscando na escola, e no outro, ela simplesmente não acordou. Eu tinha 12 anos. Meu pai, ele não soube lidar com a dor. Começou a beber, a desaparecer por dias. Até que um dia, ele simplesmente não voltou. Deixou uma carta dizendo que não conseguia mais olhar para mim porque eu lembrava ela demais. Que crueldade, Rafael disse, a raiva evidente em sua voz. Você era uma criança. Você precisava dele. Isabela deu de ombros, mas Rafael podia ver a mágoa antiga em seus olhos. Foi minha avó quem me salvou. Ela me levou para morar com ela, me criou com o pouco que tinha. Trabalhou como costureira, até as mãos começarem a doer demais. Nunca me deixou sentir falta de amor, mesmo quando faltava comida na mesa. Por isso eu faço o que faço agora. É minha vez de cuidar dela. Rafael sentiu algo mudar dentro dele naquele momento. Não era apenas admiração ou simpatia. Era algo mais profundo, uma necessidade de proteger, de estar ao lado daquela mulher extraordinária. Isabela, eu sei que você é orgulhosa e independente, mas, por favor, deixa eu ajudar de alguma forma. Não precisa ser financeiro se isso te incomoda, mas talvez eu possa usar meus contatos para te conseguir um emprego melhor, ou ajudar com os remédios da sua avó, ou...
Isabela interrompeu com gentileza. Rafael, eu agradeço de coração, mas preciso fazer isso sozinha. Se eu aceitar sua ajuda agora, vai começar a confundir as coisas. Nossa amizade vai se transformar em algum tipo de caridade, e eu não quero isso. Quero que você me veja como igual, não como um projeto de assistência social. Eu vejo você como igual, como alguém que me inspira mais do que qualquer empresário milionário que já conheci. Mas entendo. Vou respeitar sua decisão. Obrigada. Isso significa muito para mim. Um mês após o primeiro encontro na cafeteria, Rafael reuniu coragem para fazer um convite mais significativo. Isabela, eu gostaria de conhecer sua avó. Se você permitir, claro. Sinto que ela é uma parte tão importante da sua vida que quero entender melhor quem você é através dela. Isabela ficou surpresa. Você quer conhecer a vovó Laura? Mesmo sabendo que moramos em uma casa bem simples, em uma comunidade no subúrbio, eu não me importo onde você mora. Importo com quem você é. E se sua avó é tão especial quanto você diz, eu adoraria conhecê-la. Isabela estudou seu rosto, procurando sinais de condescendência ou pena, mas encontrou apenas sinceridade. Está bem, mas te aviso que ela vai te interrogar. Vovó não tem papas na língua. Rafael riu. Estou pronto para o interrogatório. Alguns dias depois, em um domingo de manhã, Rafael pegou um Uber até o endereço que Isabela havia mandado. Ele deliberadamente não foi com seu próprio carro, não querendo chamar atenção desnecessária. A casa era pequena, mas bem cuidada, com jardineiras de flores na janela e uma pintura recente. Isabela abriu a porta, visivelmente nervosa. Entra. Ela está na sala. A sala era aconchegante, repleta de fotografias antigas nas paredes e um sofá coberto com uma manta de crochê. Sentada em uma poltrona com um chale sobre os ombros, estava Dona Laura. Ela devia ter uns 70 anos, o cabelo completamente branco preso em um coque, olhos escuros e penetrantes que avaliaram Rafael da cabeça aos pés em segundos. Então você é o tal Rafael que minha neta não para de mencionar. Senta aí que eu quero conversar com você. Rafael sentou-se no sofá, ciente de que estava sendo submetido ao escrutínio mais importante de sua vida. Dona Laura não era uma mulher de rodeios. Suas mãos enrugadas seguravam uma xícara de café, mas seus olhos nunca deixaram de estudar o homem à sua frente. Isabela me contou sobre você. Homem rico, viúvo, dono de empresa, grande. O que um homem assim quer com minha neta? Ela não tem dinheiro, não tem conexões, só tem uma vida difícil e muito trabalho pela frente. Rafael respirou fundo, sabendo que apenas a verdade seria suficiente. Dona Laura, vou ser completamente honesto com a senhora. Quando conheci Isabela, eu estava perdido. Minha esposa havia partido e eu sentia como se estivesse apenas existindo, não vivendo. Sua neta me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo. Ela me tratou como pessoa, não como uma carteira. E quanto mais a conheço, mais admiro a força dela, a dignidade, a forma como ela enfrenta as dificuldades sem perder a humanidade. Não quero nada dela além da companhia. Quero ser alguém em quem ela possa confiar, alguém que valorize quem ela realmente é. Bonitas palavras. Mas palavras são fáceis. O que você está disposto a fazer de verdade? Porque minha Isabela já sofreu demais na vida. O pai dela a abandonou, ela teve que crescer rápido demais, trabalhar quando deveria estar brincando. Se você vai entrar na vida dela, tem que ter certeza. Não pode brincar com os sentimentos dela e depois ir embora quando cansar. Eu não vou cansar. E entendo sua preocupação. Se eu estivesse no lugar da senhora, também estaria desconfiado. Mas prometo que minhas intenções são honestas. Não quero mudar a vida da Isabela. Quero fazer parte dela, do jeito que ela é. Dona Laura observou-o por mais um longo momento, depois acenou com a cabeça. Está bem, vou te dar uma chance, mas fica sabendo que se você machucar minha menina, vai ter que responder para mim. E eu posso ser velha, mas ainda tenho língua afiada. Rafael sorriu genuinamente. Não esperaria menos da senhora. E agradeço a oportunidade. Isabela apareceu da cozinha com uma bandeja de
Biscoitos caseiros, claramente aliviada que a conversa não havia descambado para um conflito. Vovó, não assusta ele logo de cara. Eu não estou assustando, estou conhecendo. Tem diferença. Dona Laura pegou um biscoito e ofereceu a bandeja a Rafael. Come. Isabela que fez. Ela é ótima cozinheira. O restante da manhã passou em uma atmosfera mais leve. Dona Laura contou histórias da infância de Isabela, momentos engraçados e tocantes que pintaram um retrato ainda mais completo da mulher que Rafael estava conhecendo. Ele ouviu como Isabela vendia limonada na porta de casa aos 10 anos para ajudar com as despesas, como ela ficava acordada estudando à luz de velas quando faltava energia, como chorou de alegria quando conseguiu a bolsa parcial na universidade. Quando Rafael se levantou para ir embora no final da tarde, Dona Laura o chamou para um canto, longe de Isabela. Olha só uma coisa. Você parece ser homem bom, mas sua vida e a dela são muito diferentes. Se você realmente se importa, vai ter que entender que não é só tirar ela da realidade dela. Isabela tem orgulho, tem dignidade. Não vai aceitar ser salva como se fosse uma princesa em apuros. Se você quiser estar com ela de verdade, vai ter que respeitar a jornada dela. Eu entendo, Dona Laura, e vou fazer exatamente isso. Nos meses seguintes, Rafael provou suas palavras com ações. Ele aprendeu a rotina de Isabela de cor e adaptou-se a ela. Nos dias que ela trabalhava até tarde, ele a buscava de carro e garantia que chegasse em casa em segurança. Quando ela tinha provas na faculdade, ele aparecia com café e lanches, mas ficava em silêncio enquanto ela estudava em uma biblioteca próxima. Ele nunca pressionou, nunca tentou mudar a vida dela com grandes gestos financeiros que ela claramente rejeitaria. Mas havia algo que Rafael planejava em segredo, esperando o momento certo. Isabela estava no último semestre de pedagogia e sua formatura estava marcada para dezembro. Ele sabia, através de comentários casuais dela, que Isabela não tinha dinheiro para comprar um vestido adequado para a cerimônia e planejava usar o mesmo vestido simples que usara na formatura do ensino médio. Isso partia o coração de Rafael. 2 semanas antes da formatura, ele foi até uma boutique discreta no Leblon. Explicou a situação para a proprietária, uma senhora elegante, que entendeu imediatamente o que ele precisava. Não quero nada ostensivo. Quero um vestido elegante, mas simples. Algo que faça ela se sentir especial, mas não desconfortável. Não quero que pareça caridade. Quero que seja uma celebração da conquista dela. A proprietária ajudou-o a escolher um vestido azul marinho de corte clássico, elegante sem ser chamativo, com tecido de qualidade, mas design atemporal. Rafael também comprou um par de sapatos baixos confortáveis que combinavam. Embrulhou tudo cuidadosamente e esperou o momento certo. 3 dias antes da formatura, ele encontrou Isabela após suas aulas. Ela estava particularmente cansada, com olheiras profundas. Rafael segurou sua mão. Tenho algo para você. Mas antes, que recuse, deixa eu explicar. Sua formatura é uma conquista enorme. Você trabalhou mais duro que qualquer pessoa que conheço para chegar até aqui, e eu quero celebrar isso com você. Não como caridade, mas como alguém que te admira profundamente. Ele entregou a caixa. Isabela abriu devagar e seus olhos se encheram de lágrimas quando viu o vestido. Rafael, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é. Você merece se sentir especial naquele dia. Por favor, aceita. Não é sobre dinheiro. É sobre honrar tudo o que você conquistou. Isabela segurou o vestido contra o peito. As lágrimas agora, escorrendo livremente. Obrigada. Não apenas pelo vestido, mas por entender o quanto isso significa para mim. No dia da formatura, Rafael estava sentado ao lado de Dona Laura no auditório da universidade. Quando Isabela subiu ao palco para receber seu diploma, ambos ficaram de pé aplaudindo. Rafael sentiu uma emoção profunda vendo aquela mulher extraordinária, vestida com o vestido azul que ele escolhera, segurando seu diploma com orgulho e lágrimas de alegria. Ela procurou por ele na plateia, e quando seus olhos se encontraram, o sorriso dela iluminou todo o auditório. Após a cerimônia, houve um jantar simples em um restaurante próximo,
Apenas Rafael, Isabela e Dona Laura. Eles brindaram com suco de laranja, riram de histórias antigas, e Rafael sentiu que fazia parte de uma família de verdade pela primeira vez desde que perdera Mariana. Dona Laura se retirou cedo, cansada mas feliz, e Rafael levou Isabela para um último passeio antes de levá-la para casa. Eles foram até um mirante com vista para as luzes da cidade. O vento estava fresco, e Rafael tirou seu casaco, colocando sobre os ombros de Isabela. Por um longo momento, eles apenas ficaram ali, lado a lado, observando a cidade se estender, diante deles como um tapete de estrelas terrestres. Isabela, eu preciso te dizer uma coisa, Rafael começou, sua voz suave mas firme. Esses últimos meses, com você, mudaram minha vida. Você me mostrou que é possível sentir de novo, viver de novo. Você trouxe cor de volta para um mundo que tinha ficado cinza. E eu sei que nossa história é incomum, que viemos de lugares muito diferentes, mas nada disso importa, porque o que sinto por você é real. Ele se virou para encará-la. Eu te amo, Isabela. Te amo pela sua força, pela sua bondade, pela forma como enfrenta o mundo com dignidade, mesmo quando tudo está contra você. Te amo pelo jeito que cuida da sua avó, pelo seu sonho de ensinar crianças, por cada conversa honesta que tivemos. E sei que talvez seja cedo demais ou complicado demais, mas eu precisava que você soubesse. Isabela estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Rafael, eu também te amo. Tenho medo de admitir, porque parece impossível, mas é verdade. Você me viu quando eu era invisível. Me tratou com respeito quando o mundo me trata como se eu não importasse. Você não tentou me salvar ou me mudar. Apenas esteve ao meu lado. E isso é o que faz tudo valer a pena. Eles se abraçaram, segurando um ao outro como se estivessem ancorando-se contra todas as tempestades que o mundo pudesse jogar contra eles. E naquele mirante, sob as estrelas do Rio de Janeiro, dois corações que haviam conhecido a solidão e a dor finalmente encontraram um lar um no outro. Os meses que se seguiram à formatura de Isabela trouxeram mudanças significativas para ambos, mas de formas que nenhum deles esperava. Rafael, fiel à promessa que fizera a si mesmo e a Mariana em pensamento, começou a reestruturar sua vida profissional. Ele promoveu Marcelo a diretor executivo, delegando responsabilidades e aprendendo a confiar que a empresa não desmoronaria sem sua presença constante. Pela primeira vez em 15 anos, passou a trabalhar apenas de manhã, reservando as tardes e noites para o que realmente importava, viver. Isabela, recém-formada, conseguiu um emprego como professora auxiliar em uma escola municipal perto de casa. O salário não era grande, mas era suficiente para que ela pudesse abandonar 2 dos 3 empregos que mantinha, ficando apenas com o trabalho na escola e turnos ocasionais de eventos aos fins de semana. Pela primeira vez desde os 12 anos, ela tinha tempo para respirar, para dormir 8 horas, para simplesmente existir, sem a pressão constante da sobrevivência. Rafael e Isabela estabeleceram uma rotina que funcionava para ambos. Ele a buscava na escola às 3 da tarde, e eles passavam as tardes juntos, às vezes simplesmente caminhando pela praia, outras vezes visitando Dona Laura, que insistia em cozinhar para eles mesmo quando Rafael oferecia levar comida de restaurantes. A matriarca tinha desenvolvido um carinho genuíno por Rafael, tratando-o não como o milionário que ele era, mas como um neto que precisava ser bem alimentado e ocasionalmente repreendido quando trabalhava demais. Foi durante uma dessas tardes, 3 meses após a declaração no mirante, que aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Rafael e Isabela estavam na cozinha de Dona Laura preparando o jantar juntos, quando a campainha tocou. Isabela foi atender, e Rafael ouviu uma voz masculina que ele não reconhecia. Curioso, secou as mãos e foi até a sala. Um homem de uns 50 anos estava parado na porta. Magro, com cabelos grisalhos desgrenhados e roupas simples mas limpas. Ele segurava um boné nas mãos, torcendo-o nervosamente. Mas o que chamou a atenção de Rafael foi a expressão de choque absoluto no rosto de Isabela. Ela estava pálida,
uma mão na parede como se precisasse de suporte para não cair. Pai? A palavra saiu como um sussurro incrédulo. O homem engoliu em seco. Oi, Isa. Sei que não tenho direito de estar aqui. Mas eu precisava te ver. Precisava pedir desculpas. Dona Laura apareceu da cozinha e seu rosto se transformou em uma máscara de raiva. Você tem a coragem de aparecer aqui depois de 12 anos? Depois de abandonar sua filha quando ela mais precisava de você? Eu sei, Dona Laura. Sei que fui covarde. Sei que fui um pai terrível, mas eu estou diferente agora. Parei de beber, estou fazendo terapia. E todos os dias, durante todos esses anos, pensei em Isabela. Pensei no quanto estraguei tudo. Rafael instintivamente se moveu para ficar ao lado de Isabela, que parecia estar em estado de choque. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de confusão e dor. Rafael segurou sua mão, um gesto de apoio silencioso. Isabela finalmente encontrou sua voz, embora ela tremesse. Por que agora? Por que depois de tanto tempo você resolve aparecer? O pai dela respirou fundo. Porque fiquei sabendo que você se formou. Tenho uma prima que mora aqui perto, ela me contou. E eu percebi que perdi tudo, todos os momentos importantes. Seu aniversário de 15 anos, sua formatura do ensino médio, agora sua formatura da faculdade. Perdi tudo porque fui um covarde que não soube lidar com a dor. E eu sei que não posso voltar atrás. Sei que não posso consertar o que fiz. Mas eu precisava te ver, te pedir desculpas e te dizer que eu sinto muito. Muito mesmo. Dona Laura cruzou os braços. Desculpas não pagam as contas. Que eu paguei. Não enchem a barriga que eu enchi. Não secam as lágrimas que eu sequei. Você abandonou sua filha, Rogério. Abandonou quando ela tinha 12 anos e estava com o coração partido. Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Ele olhou para Isabela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Isa, eu não espero que me perdoe. Não espero que me deixe fazer parte da sua vida. Só queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei, mesmo quando fui fraco demais para demonstrar. E que tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, não por minha causa, mas apesar de mim. Isabela estava chorando agora, todo o peso dos anos de abandono vindo à tona. Rafael a envolveu em seus braços, deixando-a chorar contra seu peito. Por cima da cabeça dela, ele encarou o pai de Isabela. O senhor machucou muito ela. Machucou de uma forma que nenhuma desculpa vai consertar completamente. Eu sei, o homem respondeu, sua voz quebrada. Eu sei. Isabela se afastou de Rafael, limpando o rosto. Pai, você me destruiu quando foi embora. Eu era criança, precisava de você. E você escolheu sua dor em vez de mim. Isso não se esquece. Eu sei, filha, eu sei. Mas ela continuou, sua voz ficando mais firme. Eu também sei o que é carregar dor. E sei que guardar raiva só me machuca mais. Então não sei se posso perdoar você agora. Vai levar tempo. Mas talvez, com o tempo, a gente possa tentar construir alguma coisa. Não vou fingir que esses 12 anos não existiram. Mas também não vou deixar que eles definam o resto da minha vida. O pai dela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Dona Laura interveio. Sua voz ainda dura, mas com uma pontinha de compaixão. Rogério, você pode visitar, mas apenas quando Isabela permitir. E se você sumir de novo, se você machucar ela de novo, não vai ter segunda chance, entendeu? Sim, senhora. Obrigado. Depois que o pai de Isabela foi embora, prometendo ligar antes de qualquer visita futura, Isabela desmoronou no sofá. Rafael sentou-se ao seu lado e ela se aninhando contra ele. Eu não sei como me sinto. Estou com raiva, aliviada, confusa. Tudo ao mesmo tempo. É normal. Foi muita coisa de uma vez. Mas você foi incrível. Foi forte e honesta. Você acha que estou errada em dar uma chance a ele? Depois de tudo, Rafael beijou o topo de sua cabeça. Acho que você está sendo humana e corajosa. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que ele fez. Significa escolher não deixar que a raiva controle sua vida. É uma decisão sua e eu vou te apoiar, não importa o que decidir. Obrigada por estar aqui, por não me julgar. Sempre, amor. Sempre.
Nas semanas que se seguiram, a vida encontrou um novo equilíbrio. O pai de Isabela visitava uma vez por semana, sempre com permissão prévia. As conversas eram inicialmente tensas e superficiais, mas gradualmente começaram a ganhar profundidade. Ele contou sobre sua jornada nos últimos 12 anos, os erros que cometeu, como tocou o fundo e finalmente decidiu buscar ajuda. Isabela ouvia, às vezes com raiva, às vezes com tristeza, mas sempre com a dignidade que a definia. Rafael observava tudo com admiração. Ele havia pensado que conhecia força quando construiu seu império empresarial. Mas isso era força real, a capacidade de olhar sua dor de frente e escolher crescer ao invés de encolher. Isabela estava ensinando-o sobre perdão, sobre humanidade, sobre escolher esperança, mesmo quando seria mais fácil escolher amargura. Em uma manhã de sábado, 6 meses após o reaparecimento do pai de Isabela, Rafael acordou na casa que ele agora mantinha mais simples, uma cobertura confortável, mas não ostensiva em Ipanema. Isabela estava dormindo ao seu lado, os cabelos espalhados no travesseiro, o rosto tranquilo no sono. Eles haviam passado a noite anterior assistindo filmes antigos e comendo pipoca, um ritual simples que havia se tornado sua tradição de sexta-feira. Rafael observou-a dormir e sentiu uma gratidão profunda inundar seu peito. Aquela mulher o havia salvado de uma vida vazia de significado real. Havia ensinado-o que riqueza não estava em contas bancárias, mas em momentos como aquele, em conversas honestas, em risadas compartilhadas, em apoio mútuo durante tempestades. Isabela acordou piscando devagar. — Bom dia. Você está me observando dormir de novo? Rafael sorriu. — Culpado. Mas você é muito linda quando dorme. Ela riu, espreguiçando-se. — Lisonjeiro. Que horas são? 9. Pensei em fazer café da manhã. Aquelas panquecas que você gosta. Sounds perfect. Mas antes, vem aqui. Ela o puxou para um beijo longo e doce. Quando se separaram, ela segurou o rosto dele entre as mãos. — Rafael Santoro, você sabe que te amo, né? — Não. Pelo seu dinheiro, não pelo que você pode me dar. Mas por quem você é? O homem gentil que me defendeu naquela festa. O homem que sentou na escada e foi vulnerável comigo. O homem que respeita minha avó e meus sonhos. Esse é o homem que eu amo. E eu te amo, Isabela Rodrigues da Silva. Por me mostrar o que realmente importa. Por me ensinar a viver de novo. Por ser você, sempre autêntica, sempre forte, sempre cheia de graça. Eles ficaram ali abraçados, e Rafael pensou em Mariana. Ele sabia que ela estaria feliz por ele. Ela sempre dissera que não queria que ele ficasse sozinho, que merecia encontrar amor de novo. E ele finalmente entendia que amar Isabela não diminuía o amor que teve por Mariana. O coração humano era grande o suficiente para honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Levantaram-se e foram para a cozinha. Enquanto Rafael preparava as panquecas e Isabela fazia café, eles conversaram sobre planos futuros. Isabela queria começar uma pós-graduação em educação especial. Rafael estava planejando uma fundação para construir escolas em comunidades carentes. Juntos, eles imaginavam um futuro onde poderiam fazer diferença real, usando os recursos dele e a experiência dela para mudar vidas. Dona Laura viria almoçar com eles mais tarde. O pai de Isabela tinha sido convidado também, um passo significativo na reconstrução daquela família quebrada. Não seria fácil, Rafael sabia. Ainda havia muita dor a ser processada, muito perdão a ser conquistado. Mas eles tinham tempo e, mais importante, tinham amor, o tipo de amor que não desiste, que escolhe ficar mesmo quando é difícil. Enquanto comiam panquecas na pequena mesa da cozinha, o sol entrando pela janela e iluminando o rosto de Isabela, Rafael fez uma promessa silenciosa. Ele a escolheria todos os dias. Luzmei, dias bons e nos dias ruins, quando fosse fácil e quando fosse difícil, porque ela havia lhe dado o maior presente possível, a chance de viver de verdade. E Isabela, olhando para aquele homem que entrou em sua vida na noite mais improvável, fez a mesma promessa.
Juntos eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não era sobre grandes gestos ou riquezas materiais. Era sobre ver e ser visto. Era sobre escolher, todos os dias, ficar e construir algo real. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Isabela tenha tocado seus corações. Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce nos lugares mais inesperados, quando duas almas solitárias encontram consolo uma na outra. Esta história nos lembra que riqueza real não se mede em dinheiro, mas em conexões genuínas e na coragem de ser vulnerável. Se esta narrativa te emocionou, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a beleza e a complexidade da vida e do amor. Queremos saber, você acredita que o amor pode atravessar todas as barreiras sociais? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Até a próxima história.